Seja bem-vinda, especialista, ao nosso grupo VIP sobre o workshop de bioplacenta. Nós vamos passar aqui alguns dias juntas e você vai receber aí 3 aulas, uma série de 3 aulas com vários assuntos pertinentes à técnica de bioplacenta. E no final dessa série de 3 aulas, eu vou passar a técnica completa, uma das técnicas completas do meu curso de bioplacenta. Nosso curso de bioplacenta, existem algumas técnicas que você pode utilizar a bioplacenta para fazer o gerenciamento da pele aí no seu consultório, na sua clínica. Então, aqui no nosso workshop, além de você ter muita matéria, no final da série de 3 aulas, você vai receber aqui no grupo VIP a técnica completa do início ao fim, sem mistério, de uma das técnicas do meu curso. Então, antes da gente começar, eu quero falar um pouquinho com você como é que vai funcionar aqui nosso grupo do workshop. Tá? Que no nosso grupo do workshop, ele é exclusivo para a gente falar sobre a bioplacenta, para a gente tirar dúvidas, para você conseguir aprender um pouquinho mais sobre essa técnica. E antes de você me perguntar sobre o curso efetivamente, saiba que eu quero que você me conheça, eu quero que você conheça sobre essa técnica e só lá na frente a gente vai falar efetivamente sobre o nosso curso. Tá? Inicialmente eu quero realmente te entregar conteúdo, quero impactar a sua vida, quero que você já comece a ver essa técnica de bioplacenta com outros olhos. Eu vou ensinar aqui uma metodologia diferente que você não deve ter visto por aí. O real impacto, né, o real motivo desse frenesi com a bioplacenta, o que é real mesmo, o que a gente pode esperar dessa técnica. E aí, lá na frente, a gente vai falar sobre o curso de bioplacenta, quais são as técnicas que tem lá, etc, etc. O que eu quero que a gente esteja aqui juntas, num primeiro momento, para aprender. Eu estou aqui porque é um ato de gratidão que eu sinto em poder compartilhar com você meu conhecimento, e você também conhece um pouquinho sobre a técnica, e aí, por fim, decide se é isso que você quer mesmo. Então, bora lá! Hoje a gente vai falar na nossa primeira aula, deixa eu olhar aqui qual que é a nossa programação. Na nossa primeira aula, nós vamos falar de uma coisa muito importante e que eu tenho certeza que você não vai encontrar essa informação em lugar nenhum. Porque quando a gente vê uma nova técnica que aparece, a gente se pergunta, será que é moda? Será que é marketing? Será que funciona mesmo? E se funciona mesmo, o que torna, né? O que eu vou responder nessa aula? Vou responder nessa aula o que é que torna a técnica de bioplacenta, esse tratamento tão especial? Se é que existe alguma coisa de tão especial assim. Já parou para pensar? Eu tenho certeza que tem muitas aqui no grupo que podem estar aqui por curiosidade para saber se realmente isso funciona. Então, antes de eu começar a falar qualquer coisa, eu vou dar essa aula, porque nessa aula você vai entender por que é que tá esse frenesi, né, das celebridades e até aqui das principais professoras do Brasil ensinando essa técnica. Então, bora lá, papel e caneta na mão, que hoje nós vamos falar sobre a principal coisa que você tem que entender antes de pensar em bioplacenta, antes de pensar em querer saber a técnica, que é de fato entender o que são fatores de crescimento e células-tronco. Quando eu terminar essa aula, amanhã, quando a gente abrir o grupo para a interação, você vai me responder sim ou não, se você não ficou absolutamente apaixonado pelo que, ou apaixonada, né, pelo que essa técnica é capaz de fazer por você. Então, eu vou dividir com você a minha apresentação sobre a células-tronco e os fatores de crescimento. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Agora sim, você tá me vendo. Tava muito pequenininho.
Então, vamos lá. A primeira coisa que você tem que saber é o que são as células-tronco. A gente pensa em célula-tronco, a gente fica pensando, eu sei o que é, mas eu não consigo explicar muito bem o que ela faz. Então, vamos lá, de uma vez por todas, aprender o conceito de célula-tronco. Então, célula-tronco, ela tem duas principais funções que a tornam absolutamente especial. A célula-tronco, ela é uma célula que eu costumo chamar carinhosamente de célula coringa. O que é um coringa quando a gente está jogando baralho? É uma célula que é uma carta que ela entra no jogo para poder se juntar com as demais, se tornar, né, o parzinho da outra para dar certo. Então, ela é uma célula que ela pode virar qualquer célula. Ela é uma célula que até o momento que ela existe, ela é apenas uma célula-tronco. Ela não desempenha nenhum papel ainda no organismo. Ela é uma célula que ela tem como se diferenciar em outra célula. O que isso quer dizer? Então, acompanha aqui comigo na apresentação. Tá vendo aqui que tá mostrando a célula, essa marronzinha aqui? E aí tem esse monte de seta, né? E dela aparece aqui uma célula e depois tem uma outra seta e aparece cérebro. Aí aqui embaixo aparece ramos das fibras musculares e aparece coração. Ramos das fibras musculares esqueléticas e aparece aqui, ó, um braço. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a célula-tronco, ela é a célula mais especial do nosso corpo. Porque ela é uma célula que ela tem a capacidade de se tornar qualquer célula. Essa capacidade de se tornar qualquer célula é chamada de potencial de diferenciação. Tá aqui embaixo, ó, potencial de diferenciação. Isso quer dizer que a célula, né, ela é capaz de se diferenciar, ou seja, se transformar em qualquer outra célula do corpo. Então, quando a gente escuta o nome célula-tronco, logo vem um monte de reportagem na nossa cabeça, vem um monte de manchete de várias pesquisas que utilizam célula-tronco para regenerar tecidos. Em especial, aqueles tecidos que não têm a capacidade de regeneração. Vou dar um exemplo clássico de pesquisa de célula-tronco que o mundo todo espera, que já está muito avançado, mas que a gente ainda espera um resultado mais concreto, que é a pesquisa com as células-tronco para a gente conseguir regenerar a medula espinhal e reverter uma paralisia. Por quê? Porque quando a gente tem uma lesão na medula espinhal, o tecido, né, a célula nervosa que compõe a medula espinhal, ela não se regenera. Então, uma vez que você danificou uma célula nervosa, ela perde a função, deixa de transmitir o impulso elétrico e a pessoa fica paralítica. Então, a única forma de você conseguir reverter uma paralisia é você realmente regenerar, colocando uma nova célula, totalmente nova, sem nenhum problema, né? Sem nenhum acidente que tenha acontecido. Então, uma célula nova no lugar daquela que foi danificada. Então, essa ideia consegue te explicar um pouquinho sobre o quanto é importante o papel da célula-tronco nas pesquisas e no nosso mundo atual, tá? Então, a célula-tronco, ela tem duas principais funções. A primeira, então, que eu acabei de falar para você, que é esse potencial de diferenciação. Então, ela é capaz de originar células, qualquer célula do corpo. Aí aqui tem, ó, cérebro, coração, músculo, intestino, fígado, células do sangue. Então, essa célula é uma célula que ela pode se transformar em qualquer célula, tá? Então, essa aqui é a primeira grande função, né? Primeira grande vantagem da célula-tronco.
A segunda é que as células-tronco, elas têm uma capacidade de autorreplicação. O que isso quer dizer? Que antes dela se tornar outra célula, ou seja, antes dela virar uma célula do coração, antes dela virar uma célula óssea, antes dela virar uma célula do cabelo, ela consegue se multiplicar exponencialmente através de um processo chamado mitose, tá? Então, uma única célula-tronco consegue multiplicar o material genético dela, ó, uma única célula, consegue multiplicar o material genético dela e se dividir, originando duas novas células idênticas à primeira. Então, veja como é poderosa essa célula. Ela é uma única célula que tem o poder de se multiplicar de uma forma muito elevada, com um número muito elevado, e a partir daí dá origem a qualquer célula do corpo. E quando eu falo isso, na sequência eu vou te dar mais um conceito, que é o conceito da origem da vida. Como é que nasce, né? Como é que se desenvolve a vida? A vida se desenvolve através da junção de um gameta masculino e de um gameta feminino, tá? Da mãe e do pai, trazendo metade do material genético da mãe, metade do material genético do pai, se fundindo numa única célula. E essa primeira célula é uma célula-tronco, porque tudo começa com uma única célula. Então, essa célula tem uma capacidade muito grande de se multiplicar e, a partir daí, começar a se diferenciar nas células que vão compor a formação desse novo indivíduo. É muito importante que você entenda a real função de uma célula-tronco. Então, uma célula-tronco é exatamente isso, uma célula multipotencial, multifunção, com alta capacidade de multiplicação. Perfeito? Aonde é que eu encontro célula-tronco? Eu vou encontrar célula-tronco em dois locais. O primeiro deles eu já falei, que é no embrião. Então, as células-tronco, elas estão presentes no momento do desenvolvimento embrionário. Por quê? Porque tudo começa a partir de uma única célula. E olha, aqui na apresentação tá lá, ó, blastocisto embrião. Olha como é absolutamente fantástico. É muito fantástico a vida humana. O ser humano é uma coisa absolutamente incrível. O ser humano não, né? O ser vivo. Me corrigindo absolutamente nesse momento. Todos os animais e os vegetais têm a mesma formação. Sempre existe a união entre gametas, masculino e feminino, dando origem a uma primeira célula, seja ela animal ou vegetal, e essa primeira célula dá origem ao restante do ser vivo. Então, funciona assim para todos os organismos vivos. Legal, porém, e eu acho que talvez você não saiba essa informação, porque eu não sabia quando eu entrei na faculdade que eu descobri isso. Abafo o caso do tempo, né? Não me façam essa pergunta no chat aberto, porque é deselegante, né, gente? Essas coisas a gente não pergunta. Quando entrei na faculdade, eu tinha esse conceito de que célula-tronco era foda, né? Que ela virava outra célula e que tava ali, né, no embrião e tal. Mas o que eu não sabia? Eu não sabia que depois de adulto, ou seja, eu, você, qualquer um que se levantar a vista, depois de adulto, nós ainda temos célula-tronco. E isso, de fato, eu só descobri muito tempo depois. Muito tempo depois. Então, existe a célula-tronco embrionária, que ela está presente no embrião e, consequentemente, agora algumas fichas vão cair aí. Consequentemente, no sangue do cordão umbilical e na placenta. Gente, é óbvio que tudo que está envolvido, todo o sistema, órgão, sangue, circulação que está envolvido para a formação de um novo ser vivo, contém zilhares de bilhares de células-tronco. Então, agora, fichas caem.
Ouviram? Por que é tão importante? Por que veio tão forte a pesquisa de placenta? Por que você está chegando só agora? A gente já tem aí há muito tempo pesquisa com placenta, porque a célula-tronco, ela dá origem à vida. E lá na placenta tá sim de célula-tronco. O que eu não sabia, que eu descobri só depois na faculdade, é que ainda depois de adulto, nós temos sim células-tronco que você vai encontrar na circulação sanguínea. E aqui, ó, vamos ver se cai mais uma ficha aí para você. Lembra que muita gente faz PRP, pesquisa com PRP, coleta o sangue e centrifuga para usar o PRP? Por quê? A gente capta o PRP, manipula o PRP, que é o plasma rico em plaquetas, no objetivo de conseguir captar aí células e fatores de crescimento circulantes no nosso sangue. Então, tem célula-tronco no tecido nervoso, tem célula-tronco na polpa dentária, tem célula-tronco no sangue periférico, no tecido adiposo, na medula óssea, especialmente. Eu acho que se a gente for parar para pensar, se alguém já sabia que existe célula-tronco já no adulto, que é chamada, consequentemente, de célula-tronco adulta, 99% das pessoas se lembra automaticamente da medula óssea. Então, lá na medula óssea, ele é um reservatório, tá? Potencial de células-tronco, tá? Então, excelente. Só rapidinho recapitulando, as células-tronco têm duas principais funções, sendo uma delas ela poder se diferenciar em qualquer célula, e a segunda delas, ela ter esse poder de autorreplicação, né? Exponencial, ou seja, muito forte, né? De muitas células, antes dela se diferenciar, tá? Então, essas são as duas principais funções. E elas estão presentes aí, a fonte de célula-tronco, ela se encontra tanto lá no embrião, ou seja, no sangue do cordão umbilical, na placenta, e também as células-tronco adultas, que estão presentes aí em alguns sistemas do nosso corpo, em especial na medula óssea. Perfeito! E os fatores de crescimento, gente? Onde é que entra o que fator de crescimento tem a ver com célula-tronco? Eu vejo muito curso por aí que fala, vamos lá, os fatores de crescimento são super importantes. Fator de crescimento endotelial. O fator de crescimento endotelial, ele é incrível, porque ele produz mais fibroblastos. E aí pula o começo de tudo. Como é que um fator de crescimento... Afinal de contas, o que é um fator de crescimento? O fator de crescimento não é uma célula, tá, gente? Fator de crescimento são proteínas circulantes no nosso organismo e geralmente ficam armazenados em conjuntinho com a célula-tronco. Então, célula-tronco não é ninguém sem fator de crescimento. Eles são são almas gêmeas, um não existe sem o outro. A célula-tronco, ela nunca vai se tornar uma outra célula sem um fator de crescimento. A célula-tronco, ela nunca vai se multiplicar sem um fator de crescimento. Porque esse sistema, ele é perfeito. E para ele acontecer, ambos devem estar em perfeita harmonia. Então, um fator de crescimento, ele é responsável especificamente por 3 funções. Tem muitas funções, mas anote 3 funções, que o fator de crescimento desempenha. Então, vamos lá. Primeira coisa. Comunicação celular. O que isso quer dizer? Eu vou tentar aqui, eu vou dar um exemplo que você vai ver os 3 principais funções do fator de crescimento. Estou lá na cozinha, cortando uma cebola e corto o dedo. Cortei. Ai, vai sangrar, ficou machucado. Inclusive, agora que meu machucado cortei,
no começo da pandemia, agora que tá melhorando, olha aí, com uma lata de atum. E foi feio, precisava de ponto. E ainda agora, ainda tá um calombo aqui. Como é que o corpo se regenera, gente? Ele sabe que rolou ali uma lesão. Isso faz você pensar muita coisa. Olha o nível que nós estamos de discussão. O corpo se machuca e ele precisa se regenerar. Como é que a célula que tá aqui no meu dedo sabe que ela precisa se regenerar? Como é que isso acontece? Ah, é um mecanismo inteligente, sim, mas deve existir algo que analise o que aconteceu. Nossa, machucou. Que manda um sinal para quem? Para quem manda em tudo. Quem é que manda em tudo? Nosso sistema nervoso central. Quem conversa com a parte que foi machucada e o cérebro? São os fatores de crescimento. Os fatores de crescimento são sinalizadores químicos que analisam uma situação e se comunicam com o cérebro e falam: cérebro, vai precisar que você faça mais células. E aí, novos fatores de crescimento são enviados para aquele local. Ou que converse com duas células. Olha, célula, eu preciso de outra célula igual a mim para a gente regenerar esse tecido aqui. Então, primeiro fator, primeira função dos fatores de crescimento é conversa, comunicação entre as células. Certinho? Segunda coisa. Lembra que eu falei que as células tronco, elas têm uma alta capacidade de multiplicação? Ótimo. Só que para ela se multiplicar, ela não tá lá, olha, eu sou uma célula tronco, eu tô aqui e eu acho que eu vou me multiplicar agora. Eu acho que é uma boa hora para eu me multiplicar. Não é assim que funciona. A célula tronco, ela só vai se multiplicar, ou seja, se dividir no meio e se dividir no meio e dar origem a uma população de células tronco, se um fator de crescimento falar para ela, célula tronco, bora se multiplicar aí, que a gente teve uma lesão aqui e você precisa se multiplicar porque nós precisamos de novas células. Entende? E por fim, que é o que eu acho mais mágico, por isso que eu coloquei essa foto aqui, é a diferenciação celular. Lembra-se que eu falei que a célula tronco, ela pode se transformar em qualquer célula? Então, mas ela só vai se transformar em qualquer célula se um fator de crescimento falar para ela, ô célula tronco, você está escalada aí para trabalhar? E agora, a partir de hoje, você vai ser uma célula da pele. A partir de hoje, você vai se diferenciar em um fibroblasto. Percebe a importância dos fatores de crescimento? Ou seja, tem que ter célula tronco e tem que ter fator de crescimento. Eu coloquei essa imagem grande aqui para você entender um pouquinho sobre como é que é o mecanismo do fator de crescimento na célula tronco. Então, digamos que essa daqui seja a célula tronco, tá? E todos esses pininhos aqui, ó, sejam sítios de ligação. O que seriam sítios de ligação? Um sítio de ligação é como se fosse uma fechadura de uma porta, tá? A sua porta tem uma fechadura, a minha tem outra, a da vizinha tem outra, a da sua melhor amiga tem outra, certo? Todo mundo tem uma chave específica para uma fechadura. Se você pegar minha chave e botar aí na sua porta, vai funcionar? Não vai. Então veja como cada fator de crescimento representa uma chave. E cada pininho desse aqui na célula representa uma fechadura. Você concorda comigo que se a célula tronco pode se tornar qualquer célula, ela tem que ter fechadura para danar, né? Ela pode virar qualquer uma. Então, quando a gente tem um fator de crescimento, vou representar ele aqui por essa caneta. O fator de crescimento vem, eu sou a célula tronco. O fator de crescimento vem, se liga em uma fechadura específica. Tem uma aqui, uma aqui, uma aqui. Aqui tá representado, ó, que tem uma, que tem uma, que tem uma. Aí o fator de crescimento vem e pá, liga bem aqui, ó. Quando ele conecta aqui, e esse sistema é chamado sistema chave-fechadura, todas as outras fechaduras se fecham. Por quê? Porque uma célula tronco não pode virar, ela tem que virar uma só.
Se eu falar para ela, célula-tronco, fator de crescimento fala para ela, célula-tronco, agora você é um fibroblasto. Ela não pode ficar na dúvida se ela vai ser um fibroblasto ou se ela vai ser uma hemácia, certo? Então, uma vez que o fator de crescimento entrou nesse buraquinho, virou a fechadura, todas as outras fechaduras, olha como é mágico, todas as outras fechaduras se fecham, se trancam, porque a partir daquele milésimo de segundo, ela vai se diferenciar, o núcleo dela vai sofrer toda uma transformação interna, porque aquele fator de crescimento específico diz para ela, a partir de hoje, você é um fibroblasto. Olha como o fator de crescimento desempenha um papel fundamental para a diferenciação das células-tronco. E é aqui que eu quero que você durma hoje pensando. Por que, então, a bioplacenta é tão bam? A bioplacenta, seja ela de extrato bovino ou seja ela de extrato de ovelha ou até mesmo fatores de crescimento derivados de vegetais, quando eu coloco na minha pele, eu estou colocando lá no meu tratamento, lá onde eu quero trabalhar. Quando eu quero rejuvenescer uma pele, o que eu estou fazendo? Eu preciso resgatar aquilo que foi perdido. Sempre brinco nas minhas aulas e falo, gente, deu 30 anos, fibroblasto aposenta. E olhe lá, fibroblasto, ó, deu 30, fica lá, só existindo. Não nem produz mais colágeno e elastina. Então, como é que você vai rejuvenescer alguma coisa, gente? Para você rejuvenescer alguma coisa, você tem que multiplicar células, você tem que ter mais fibroblastos. Você tem que ter um fator de crescimento que cutuque o fibroblasto preguiçoso e fale, ô fibroblasto, tem que produzir mais matriz aí. Ô fibroblasto, bora, mais ácido hialurônico, mais colágeno, elastina, você tá fazendo nada. Isso não acontece naturalmente. Então, quando você tem aí um extrato placentário, hoje, né, a tecnologia chegou no nível que você consegue ter em produtos, e eu trabalhei muitos anos na minha carreira com fator de crescimento, na época era muito caro, gente, muito caro. Fator de crescimento que quando passa por um processo, tá, de nanofiltração, ou seja, ele é todo um processo de coleta, totalmente cruelty-free, no caso do extrato de placenta bovina, ou seja, não se mexe no embrião, não se mexe na mãe, tá? A gente faz a coleta o quê? Somente de uma parte da placenta, cheia de fator de crescimento, e ela passa por um processo muito rígido de nanofiltragem. E nesse processo de nanofiltragem, o produto final dele, lá no final, depois que peneirou, falando bem por cima, tá, gente? Porque é extremamente complexo esse processo. No final de tudo, adivinha o que vai sobrar lindo e maravilhoso, que eu não tenho nenhuma placenta aqui, gente, no momento. Para eu fazer uma graça, não tem nenhuma aqui. Mas o que sobra no final de tudo no vidrinho? Fator de crescimento em essência. Claro que cada produto, por exemplo, os produtos da Adélia Mendonça, que tem Anvisa, eles têm fatores de crescimento e tem um monte de outras coisas, tá? Que não vem ao caso agora eu falar sobre os outros elementos também presentes nesse produto. O mais importante que você tem que saber é como é que funciona um fator de crescimento. Então, veja que hoje nós já temos aí a extração dos fatores de crescimento diretamente do extrato placentário bovino. Tá? De uma forma que no final você tem um produto puro, totalmente livre de vestígio biológico, ou seja, você não vai colocar célula de boi lá na cara da sua cliente. Você não vai colocar lá no rosto da sua cliente célula de ovelha. Não vem célula nesse processo. As células, vocês lembram que eu falei que a célula tronco, ela está presente tanto no embrião quanto célula tronco adulta? Então, célula tronco nós já temos. Tem célula tronco aqui no nosso rosto, mas ela tá lá parada, esperando alguma coisa acontecer. E esse alguma coisa é o que nós vamos fazer aqui no nosso tratamento.
tá? Então, saiba que dentro daquele vidrinho, seja ele da Chantel, seja ele da Adélia Mendonça, tá? Que são produtos que realmente a gente tem estudo, especialmente os produtos da Adélia, tem muito estudo científico, tá? Comprovado, certificação europeia, Anvisa. Então, é uma coisa muito segura mesmo, e eu tenho muito orgulho da gente ter produtos nacionais assim. Nós temos lá produtos com mais de 200 fatores de crescimento, capazes de regenerar totalmente o seu tecido. Então, a gente está falando aqui numa outra linguagem, um outro patamar. São fatores específicos, fatores que vão fazer as células tronco se multiplicarem e se diferenciarem em fibroblastos. Fatores de crescimento que depois de diferenciarem os fibroblastos, vão cutucar o fibroblasto e vão falar: fibroblasto, faz mais colágeno, faz mais elastina. Então, é uma coisa muito poderosa. E aí, claro, vem as técnicas combinadas que eu vou falar nas próximas aulas. Como é que eu faço para potencializar esse produto? Como é que eu uso esse produto para isso dar muito certo? E qual é o passo a passo que eu devo usar aí para conseguir ter um gerenciamento da pele incrível. Então, hoje, realmente, é o que nós temos de mais moderno, é a técnica, né, Kardashian, que eu vou falar mais pra frente um pouquinho dela, e são esses produtos derivados do extrato placentário. Então, meus amores, eu espero que vocês tenham amado essa aula. Eu não sei se eu faço hoje, o que eu vou fazer aqui, gente? Não tem nenhuma... Vou fazer assim, tá bom? Para vocês tirarem aí um print da nossa aula. Não esqueça de compartilhar o link para que outras pessoas possam se beneficiar do nosso workshop. Amanhã a gente abre o curso, abre o grupo para conversa, para a gente interagir. Essencialmente, nós vamos falar sobre o que foi falado na aula de hoje. Então, amanhã eu vou abrir o grupo e nós vamos falar sobre célula-tronco fator de crescimento. Então, segura a emoção que vai rolar muita coisa aqui ainda, tá? Segura a emoção que lá para frente a gente fala do quais são os produtos, como é que cobra, quais são os equipamentos. Segura a emoção, combinado? Então, beijo grande no coração de vocês. Não esquece de printar nossa aula e de compartilhar o link do nosso grupo. Beijo enorme.